Você vai tocar aqui na pesquisa por voz ou a digitação. Tem como a gente digitar e eu vou pesquisar aqui, por exemplo, ó, Uber. É claro que é um pouco difícil de digitar num teclado tão pequeno. E eu também tô gravando pra vocês. Mas ele tá carregando aqui, então acho que foi sim. Aí, ó. Tá aqui o Uber, eu já tinha colocado o Uber pra instalar. Ele vai abrir aqui no relógio, tá, galera? Eu não... Fala galera, aqui é o Rafinha trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com uma parada muito bacana pra mostrar pra vocês, porque dentro dessa caixa pequenininha nós temos um smartwatch que muita gente me recomendou, recebi ótimas avaliações a respeito dele. Pra você que não sabe, esse daqui é o TicWatch E2. Eu nunca testei nenhum smartwatch dessa marca, esse daqui vai ser o primeiro. Então é óbvio que antes de sair recomendando pra vocês e tudo aquilo que vocês estão acostumados, a gente vai começar fazendo uma unboxingzinha, testando aqui de leve esse aparelhinho, para depois ter algumas conclusões, ver se vale a pena importar. E é óbvio que você vai não só deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, como também no final do vídeo vai comentar aí o que você quer ver aqui no canal em relação a testes com esse smartwatch. Eu digo isso porque a gente pode testar ele aí debaixo d'água, pode fazer comparativos com outros smartwatches. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu Huawei Honor Watch Magic, que é o smartwatch que eu utilizo no meu dia a dia e provavelmente vou passar a utilizar esse para trazer uma análise daqui a alguns dias no canal aqui para vocês. Inclusive, já aproveito para avisar, pessoal, que eu estou vendendo esse smartwatch aqui e vários outros produtos, né? Porque, afinal de contas, se você que não sabe, aqui no canal funciona mais ou menos assim. A gente compra muitos produtos, recebe alguns produtos das empresas e depois vai vendendo eles para conseguir mais grana para comprar novos produtos e fazer mais vídeos aqui para vocês. Então, por exemplo, esse smartwatch está à venda, esse headset gamer da Xiaomi está à venda, tem essa minha câmerazinha aqui que eu não estou utilizando mais, né? Que é uma ZS60 da Panasonic, é uma câmera que filma em 4K, tem ótima qualidade de vídeo. Então assim, a gente vai vendendo algumas coisas, comprando novos produtos. Então se você puder fortalecer com a gente, confere o link que vai estar aqui na descrição, né? Tem muitos produtos com ótimos preços. Também confere o link desse smartwatch aqui. Vamos começar a abrir essa embalagem sem muita enrolação, né? Eu já vou soltar aqui assim. Quem enviou ele pra gente foi a Gearbest, como eu falei, o link vai estar aqui embaixo. A embalagem tá bem fácil de abrir. Uma coisa que eu acho um pouco chata de alguns smartwatches é que eles costumam vir com a embalagem bem seca, assim, igual vocês estão vendo, ó. Não tem nenhuma espuma por fora, nada assim que proteja, como acontece com os celulares, né? Que geralmente vem naquela bolsinha que é envolta por várias pequenas bolsas de ar. E isso ajuda caso o celular caia, alguma coisa assim. No caso do relógio, é um pouco mais bruto. Uma coisa que eu achei sensacional, pessoal, e já vale mencionar pra vocês, é que esse relógio aqui, né, o TicWatch E2, ele possui o Wear OS, que pra você que não conhece, é o antigo Android Wear, né, aquele sistema operacional da Google focado nos smartwatches. E isso é muito bom, tem muito tempo que eu não utilizo smartwatches com esse sistema, e quando eu utilizei, né, o último foi um da LG, eu não lembro qual exatamente foi o modelo, mas eu gostei muito, porque você tem um acesso muito mais prático ao Google Assistente. Também tem o fato de que a Google não costuma utilizar esse sistema com qualquer fabricante. Ela só libera ele para os fabricantes que têm uma certa qualidade a mais. Não é à toa que tem muitos smartwatches no mercado com boas configurações, que fazem ligações, que fazem um monte de coisa, mas não possuem Android Wear, né? Eles têm ali uma versão do Android modificada para aquele relógio, como se ele fosse um celular em corpo de relógio, né? Eu já vou soltar aqui assim para mostrar mais para vocês, né? E olha só, tá aqui a caixinha do relógio. Vamos começar a tirar aqui, ó, TicWatch E2. Ela vai sair assim pra gente. Espero que não caia nada aqui. Vamos ver. Tá aqui, ó. Bacana, hein, galera? Ele é grandão. Primeira coisa que eu já digo pra vocês é que o tamanho dele parece ser bem maior do que o nosso Honor Watch. Olha só, galera, olha esse relógio aqui. Deixa eu comparar aqui para vocês terem uma ideia. Porque ele não é pequeno, cara. Eu tava com medo dele ser pequeno, mas olha a diferença de tamanho dos dois, de um pro outro. Acho que assim vocês vão conseguir ver melhor. Cara, é muito diferente. Mostrando aqui por trás os sensores, por exemplo, é muito grande a diferença de tamanho. Não sei se ele veio com bateria, eu vou começar a ligar aqui, ó. Parece que a princípio ele não tá com bateria, galera. Então eu vou colocar ele aqui rapidinho, deixa eu colocar o nosso Honor Watch pra lá. Essa daqui é a base dele. Vamos tirar esse plástico aqui. Conectando na base, ó, é uma base de ímã bem legal. Isso daqui é bom. Sempre interessante ter isso em um relógio. Ele vem com USB direto aqui.
Continuando aqui, o conteúdo da caixa envolve basicamente outros 2 manuais, inclusive esse daqui é bem grosso, ó, como vocês podem ver. Infelizmente não tem português, mas tem aqui o manual em inglês e em outros idiomas também. Aqui é um pequeno manual, né, só ensinando o básico a respeito do relógio. Mas agora, galera, eu vou colocar ele para carregar, vou dar uma carguinha bacana aqui nesse smartwatch. E depois que ele concluir o carregamento, eu volto aqui já com outro ângulo de câmera, mostrando mais testes nele para vocês, beleza? Galera, eu deixei passar praticamente 1 hora, né, um pouco menos do que isso, na verdade, carregando o relógio, né, para que a gente tivesse um pouco mais de bateria aqui. Como vocês podem ver ali no fundo, né, no celular, o nosso aplicativo do antigo Android Wear, né, atualmente o Wear OS, já está baixado. Vou tirar essa películazinha aqui, porque ela não é uma película do relógio, obviamente, é uma película que só protege a tela, que a gente não vai manter ela no uso. Eu queria começar mostrando um pouco mais do corpo dele para vocês. Como vocês podem ver, o relógio é todo preto, mas ele possui outras opções de cores. Essas pulseiras aqui podem ser removidas, como a gente consegue ver, né? Aqui nessa parte de trás, você consegue soltar a pulseira sem problemas. Aqui a gente tem o sensor de batimentos cardíacos e é por aqui que o relógio recebe a carga de bateria, né? Além disso, como eu falei para vocês, ele é um relógio bem grande. Então eu vou colocar aqui no meu pulso, só para vocês terem uma ideia. Vou tentar mostrar aqui para vocês assim, da melhor forma possível. Olha só. Um negócio que eu gostei, galera, é a qualidade de construção do relógio. Ele parece ter uma qualidade enorme em relação a essa pulseira aqui, ao próprio corpo dele. Tem um design muito esportivo, é um relógio grandão. Então se você não gosta de relógios grandes, pode não ser uma opção para você. Mas eu acho que a maioria das pessoas gosta de relógios maiores assim, principalmente se tratando de smartwatches, né? Porque isso significa mais área de tela, você vai conseguir fazer mais coisas nele. Então vamos descendo aqui até o Português Brasil. Vocês conseguem ver, né, que por a gente ter aqui o Wear OS, é um sistema muito fluido, né, muito rápido, tá vendo? A gente já aceita tudo aqui em relação às permissões. Aqui eles estão pedindo para a gente baixar esse aplicativo que vocês estão vendo. Então eu vou fazer essa configuração aqui assim, ó. Iniciar a configuração, concordo, aceito, conectar seu relógio. Ele já mostrou aqui pra gente. E agora, enquanto conecta, é só a gente esperar aqui assim. Aqui o relógio já mostrou pra gente contas copiadas, manter-se conectado ao Wi-Fi, ok. Vamos permitir tudo aqui assim. Aqui, galera, a barrinha está terminando de carregar, então eu acho que agora o nosso relógio vai estar configurado. Já deu aqui pronto. Aqui, ó, conectado via Bluetooth, como vocês podem ver. Tudo pronto no relógio também. Eu fiz um corte grande aí pra vocês, porque primeiro, o relógio estava me mostrando um tutorial que é bem básico, eu achei um pouco desnecessário, mas ele estava mostrando aqui pra gente que era o seguinte. Ele estava ensinando que, por exemplo, ao deslizar aqui, você teria acesso a atalhos e as configurações. Deslizando aqui para baixo, você teria as notificações do celular, né? Para cá, o contador de passos e para cá, o Google Assistente. Isso aqui já é um diferencial muito bacana. Por exemplo, vamos colocar aqui e fazer algumas pesquisas. Como está o clima hoje? Como está o clima hoje? Aí vocês viram que ele demorou um pouquinho ali, mas foi bem rapidinho. Parece que a noite está agradável e mostra todos os dados de clima aqui pra gente. Vamos fazer mais uma pesquisa. Me mostre a melhor rota até Bretas Supermercados. Aí, ó, tá reconhecendo direitinho. Vocês viram, ele reconheceu, bem bacana. Claro que isso daqui ele tá usando o microfone do relógio, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o celular. Tá aqui, ó, 10 minutos, 1,6 quilômetros. Aí a opção de instalar o Google Maps. E aí você fala assim, ué, Rafinha, como assim? Você não tem o Maps instalado no seu celular, não? É óbvio que eu tenho, galera, só que a gente está falando de um relógio com Wear OS, então para você que não sabe, ele possui aqui no menu de aplicativos a Google Play Store. E isso aqui, pessoal, é um diferencial que eu acho que só por isso eu já posso recomendar o relógio para vocês. A gente tem tanta configuração bacana aqui, ó, Google Fit, lanterna, óbvio que é a lanterna daqui da tela, tá, pessoal? Não é uma lanterna, sei lá, que vai surgir ali atrás, lembretes. Eu coloquei aqui o Google Keep também, né? Já baixei ele na própria Google Play e tem mais coisa pra gente fazer o download. Então ele vai sincronizar as notas que eu tenho no meu Keep e também vai me mostrar aqui tudo que eu tenho salvo, tá vendo? Ó, lá no meu celular. A gente tem aqui a previsão do tempo, várias configurações que são
do TicWatch, por exemplo, esse TicPulse. Vamos colocar o relógio no pulso para a gente fazer o teste dos batimentos cardíacos. Ah, mais uma vez eu ressalto para vocês, pessoal, a qualidade de construção do relógio é realmente impressionante. Não esperava que fosse tão bom assim. Essa pulseira aqui, por ela ter esse espaço aqui no meio, dos dois lados, isso ajuda a não suar muito o seu braço quando você está utilizando o relógio. Ele está quente, mas é óbvio que é porque ele está baixando um monte de coisa. Eu coloquei apps da Google Play para baixar, ele está baixando uma atualização de sistema. Eu vou ter que fazer mais vídeos aqui no canal para mostrar mais do relógio, porque tem muita coisa. Esse vídeo aqui vai ficar muito grande se eu ficar mostrando app por app para vocês, as configurações. Tá aí, ó, a medição dos batimentos cardíacos, tá vendo? Tem aqui alarme, configurações. A única coisa que faltou nele foi o som mesmo, né? Porque tirando isso, eu achei um relógio muito completo. Ele tá mais do que aprovado. Quando a gente tem aqui a loja, você pode pesquisar e na hora de fazer a pesquisa, por exemplo, você vai tocar aqui na pesquisa por voz ou a digitação. Tem como a gente digitar e eu vou pesquisar aqui, por exemplo, ó, Uber. Claro que é um pouco difícil de digitar num teclado tão pequeno. E eu também estou gravando para vocês. Mas ele está carregando aqui, então acho que foi sim. Aí, ó. Tá aqui o Uber. Eu já tinha colocado o Uber para instalar. Vamos abrir. Ele vai abrir aqui no relógio, tá, galera? Eu não testei esses aplicativos ainda, então não sei como eles vão funcionar. Tem aqui a opção de entrar. Enfim, galera, como eu falei, eu quero mostrar isso aqui em outros vídeos pra vocês, porque esse vídeo aqui já tá muito longo, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!